Conteúdo muito interessante. Eles analisaram lá mais de 370 mil documentos do Congresso Brasileiro para saber exatamente e mapear como é feito o lobby em Brasília. O lobby não é algo que é proibido, ele é possível, mas a marca disso fica muito registrada nos projetos que são apresentados pelos parlamentares. E hoje, na reportagem assinada pelo Thiago Malli e pela Júlia Afonso, eles falam sobre o lobby do agronegócio, que é pesadíssimo no Congresso Brasileiro. O lobby do agro é o que mais deixou as suas digitais em tentativas de alterar a reforma tributária, segundo esse levantamento do UOL. Os congressistas apresentaram 89 propostas, cujos autores originários eram, na verdade, lobistas do agro. As propostas tentaram, muitas vezes com sucesso, retirar tributos, por exemplo, do setor. A reportagem analisou nos últimos 2 meses 345 mil documentos que foram apresentados por deputados e senadores em busca dos metadados desses arquivos e os rastros, que pudessem também revelar o autor originário do documento, a digital do lobby. É isso que a reportagem fala bastante, Raquel? Porque o lobby é uma atividade legal, apesar de não ser regulamentada, No entanto, o carimbo, a forma com que o lobby é feito e a forma como ele aparece nos projetos é o que chama a atenção nessa série de reportagens e hoje falando sobre a força do agro. Fabíola, o que me chamou muita atenção nessas matérias, e parabéns ao Thiago Malli e à Júlia Afonso, porque a gente percebia isso acontecendo durante as apurações, mas você não tem noção da dimensão, do tamanho, da potência. Deixa eu tentar encontrar a palavra correta aqui, a preguiça dos parlamentares brasileiros, porque eles pegam e eles aceitam as propostas dos lobistas na íntegra. Uma coisa é você sentar com um grupo de interesse que está ali no legítimo direito dele de sentar diante do parlamentar e fazer a defesa do grupo que ele representa, Seja o agro, seja o setor de medicamentos, seja o setor de vestuários, seja a indústria siderúrgica, o setor bancário, eu não demonizo ninguém. Qualquer um, ele está ali no direito legítimo de sentar com o parlamentar, que é o representante do povo, e defender a sua ideia. Mas você pegar e você escrever e assumir como sua uma proposta de A a Z, do começo ao fim, escrita por um advogado, contratado por um grupo de interesse, é muito grave. Porque quer dizer que você não matizou em nada o interesse da população. Porque se você tem o agronegócio de um lado, você tem o meio ambiente do outro. Você tem o consumidor do outro lado. Então, o trabalho do parlamentar seria exatamente ouvir todos os grupos de interesse e fazer daquilo uma salada, certo? E pegar o que tem de melhor do que diz cada grupo de interesse, filtrar aquilo dali e com a ajuda dos seus assessores, porque evidentemente o parlamentar não está ali, ele às vezes não tem o conhecimento técnico para tudo, mas ele recebe verba de gabinete para isso, para contratar assessores parlamentares que o ajudassem a redigir as propostas. Mas para que ele contrata esse monte de assessor parlamentar? Se ele simplesmente vai lá e captura a emenda tal e qual ele recebe dos lobistas. Então, pergunta 1, para onde está indo o nosso dinheiro que pagam os assessores parlamentares? Pergunta 2, o parlamentar não está fazendo o trabalho básico de ouvir todos os lados envolvidos numa questão muitas vezes polêmica sobre a qual ele tem que decidir? Na lista e na reportagem aqui do Thiago e da Júlia, eles têm, inclusive, os detalhes aqui de qual é o tipo de lobby que deu mais resultado. E, entre eles, a aplicação de agrotóxicos. A atividade, junto com dezenas de serviços agrícolas, ficou com tributação reduzida graças ao lobby do agro. Então, quer dizer, colocando agrotóxico justamente nos alimentos brasileiros.
Bom, para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube com a análise do Josias de Souza sobre essa questão do lobby do agronegócio. Até quem escreveu há pouco sobre isso foi o Sakamoto, nosso colunista aqui de terça e quinta no nosso All News Manhã. E ele diz: lobby do agro envenena água e comida no Brasil com o aval do Congresso. Chama a atenção que o agrotóxico está ali entre os pontos principais da atuação do lobby do agro, Josias. É muito impressionante, Fabiola, a forma como o lobby se move no Congresso, né? E a gente falava aqui, quando essa série começou a ser veiculada, que essas excentricidades que aparecem do nada em projetos de lei, em medidas provisórias, as pessoas costumam chamar de jabutis, né? E aqui nós estamos verificando que jabuti virou elefante, né? E ao mapear a atuação do lobby, como dizia, o elefante ficou com... Eles tentaram esconder e tal, mas o elefante está com o rabo de fora, né? Porque recursos tecnológicos permitem identificar as digitais de quem redigiu as propostas, né? E é muito desconcertante perceber que o Estado brasileiro gasta tanto com o assessoramento dos parlamentares. Um assessor parlamentar hoje no Congresso é dos funcionários públicos mais bem remunerados da República. E, a despeito de ter esse assessoramento tão qualificado, são concursos públicos muito exigentes para recrutar essa mão de obra de alta qualificação. A despeito de dispor dessa mão de obra, os parlamentares engolem, digerem propostas que chegam prontas, né? E se formos observar, Fabiola, houve um movimento muito benfazejo no Brasil. Até a indústria ficou para trás do agronegócio, porque a indústria sempre pendurada em benefícios do Estado, foi ficando em segundo plano em relação ao agronegócio, que também escorado no Estado, nas pesquisas da Embrapa, também no financiamento das safras, foi crescendo, e hoje o agronegócio brasileiro é uma força econômica que impulsiona o crescimento. Nos últimos 20 anos, multiplicaram-se as vendas no exterior em quase 10 vezes de produtos agrícolas do Brasil, e o Brasil se tornou um concorrente planetário, um player, como se diz, um jogador de nível planetário, e é temido. Agora mesmo sofremos essas sanções dos Estados Unidos, e o Brasil foi lá, cavou novos mercados, tanto que o efeito que se imaginou que seria devastador não foi tão danoso assim. Alguns setores sofreram mais, mas essencialmente conseguimos cavar outros mercados, né? Agora, é preciso que o agronegócio reconheça que tem que é impulsionado pelo Estado brasileiro, né? Por meio de subsídios, por meio a comercialização de agrotóxicos. São justificáveis? Não são justificáveis? São danosos à saúde pública? Não são danosos? E se a gente observa, Fabiola, tivemos agora, com a tentativa de golpe, as digitais do agronegócio. Sim. É um pedaço arcaico do agronegócio, nem todo ele se acumpliciou com a tentativa de golpe, mas o mais incômodo disso tudo é perceber que, mais relevante do que notar que essas vozes são muito representadas no Congresso, é perceber que há outras vozes que não são. Então, há uma subrepresentação no Legislativo, Fabiola, do Brasil mais humilde, do Brasil que precisa de incentivo também para se desenvolver, né? Então, o que é mais dramático nessa série que o UOL vem publicando é perceber que isso que a gente suspeita é verdade. Há um pedaço do Brasil, o pedaço mais desenvolvido, mais rico, com mais capacidade econômica de influir, está muito bem representado no Congresso. O problema é quem não está, Fabiola. E o pedaço majoritário do Brasil
não está, não tem representação à altura Não. no Legislativo. Não só no Legislativo, como também no Judiciário, né? A gente está vendo aí a escolha, inclusive, Também. do Supremo Tribunal Federal. A gente também está falando de lobby, né? Nesse sentido. O lobby que o Senado, por exemplo, está fazendo, que deixou a Raquel Landim louca agora há pouco aqui, falando sobre esse lobby do Senado. Os lobbies todos para as escolhas, né? O lobby da esquerda, o lobby dos evangélicos. E aí, realmente, como você diz, não são todos que conseguem ter essa voz.